todos com o mesmo objetivo, todos unidos pela mesma força que é o desenvolvimento pessoal. E sem isso, realmente nós podemos observar que não chegaremos a lugar algum, se não desenvolvermos a nossa força, o nosso poder pessoal, dia após dia. E essa força e esse poder pessoal que nos leva ao desenvolvimento em todos os níveis e sentidos da nossa vida, só é possível se nós adquirirmos conhecimento. O autoconhecimento é a base para galgarmos aí todos os degraus da nossa vida. E hoje eu quero falar especialmente com as mulheres, essas guerreiras, essas lutadoras, essas mulheres que tanto fazem e realizam em suas vidas, nas nossas vidas, mulheres que empenham com toda a sua força e desempenham o seu trabalho. Mas ser mulher é realmente algo meio complicado. Por quê? No mundo moderno e tumultuado que nós vivemos hoje em dia, cada vez mais é necessário que a mulher desenvolva essa força, essa coragem, a determinação e principalmente a disciplina em sua vida. A mulher, ela vivencia uma multiplicidade de papéis ao mesmo tempo. E para que ela consiga, para poder cumprir com as suas obrigações e compromissos, sejam eles em quais níveis for, profissional, social, familiar, ela tem que se desdobrar em várias mulheres ao mesmo tempo. No entanto, algumas mulheres não se apercebem disso e acabam vivenciando somente os papéis que ela adquiriu para a sua vida, que é o papel de ser mãe, o papel de ser esposa, é o papel de ser profissional na área que ela exerce, é o papel de ser amiga, é o papel de ser filha, de irmã. Porém, ela se esquece de exercer o seu verdadeiro papel, que é o de ser um ser único, um ser pleno, um ser que deve voltar-se para si mesmo. Então, em que momento a mulher pode exercer o seu verdadeiro papel como mulher? Muitas vezes, em algumas palestras, falando sobre o desenvolvimento do poder da mulher, o poder desenvolver a sua deusa interior, qual é o papel da sua deusa interior. E realmente, assim, eu pude constatar que algumas mulheres vivenciam todos os outros papéis de forma magnífica, mas quando se trata de si mesmo, quando se trata de falar dela, a sua deusa interior, a sua energia interior, ela não consegue, porque na verdade ela nem sabe quais são os seus sentimentos, ela não tem tempo para vivenciar os seus sentimentos. Ao invés de vivenciar esses sentimentos próprios, ela acaba deixando, ou melhor, se deixando para servir o outro. E esse tem sido o papel da mulher praticamente em toda a nossa história. Embora, quando nós vamos estudar mais afinco, mais a fundo, nós vamos entendendo que houve, e há histórias de mulheres que se realizaram em todos os sentidos, principalmente quando elas passaram a cuidar de si mesmas. E esse cuidar de si mesmos não é manter o seu cabelo muito bem penteado, não é manter a sua roupa sempre na moda, não é isso, não é disso que nós estamos falando, mas sim da sua beleza interior. Você já parou para se perguntar o que é que você mais gosta de fazer, das coisas que você ainda não fez e gostaria de realizar? Talvez você tenha um desejo ou um plano que você estabeleceu lá atrás, há muitos anos atrás, e que por conta de todas as circunstâncias do dia a dia, dos seus afazeres, desse envolvimento com o mundo e não consigo mesmo, acabou deixando esse projeto engavetado. Então muitas pessoas falam assim, os sonhos eles não morrem, apenas adormecem. E isso não é muito bom. Quando nós estamos dormindo, nós não estamos tendo consciência do que está acontecendo à nossa volta. Então, dizer que um sonho está adormecido não é bom. O que nós devemos fazer é acordar, é despertar esses sonhos. E a partir daí, juntar forças, ir atrás das ferramentas necessárias e importantes para a realização desse sonho, para que esse sonho se torne realidade e não fique lá adormecido por muito tempo. Talvez ele nunca venha a se realizar. E isso é algo assim que eu percebo nas mulheres, que acabam deixando essas mulheres frustradas, tristes e não vivenciando o seu real papel, que é o papel de ser mulher, de ser um ser único. Obviamente que nós estamos falando sobre as mulheres, mas isso cabe também aos homens. Existem muitos homens que também vivem
em prol de algo externo e acabam deixando, né, se abandonando em função dos seus afazeres, de todos os papéis que ele também desenvolve. Não é nem que desenvolve, mas que pega para si, né, que aceita esses papéis e vai cumprindo esses papéis de uma forma sistemática, sem se aperceber de que muitas vezes você nem está apto para desenvolver esses papéis, mas por conta do ego, de se sentir útil para alguém ou para a sociedade, enfim, você acaba tendo que desempenhá-los de uma forma perfeita. Então você vai dar tudo de si, você vai tirar a última gota da sua energia para exercer esse papel. E quando na verdade isso tem causado muito sofrimento. E as pessoas acabam se isolando da alegria, se isolando da sua própria felicidade, dando espaço para que as outras pessoas acabem ocupando esse espaço que deveria ser o seu próprio espaço, o seu canto de refúgio. Por outro lado, quando nós passamos a vivenciar de forma plena, ou pelo menos passamos a caminhar na direção dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, quando começamos a ter clareza mental daquilo que nós estamos desejando, muitas perguntas vão surgindo ao longo do caminho, obviamente, mas as respostas também vão surgindo. Então, quando nós passamos a vivenciar plenamente a vida que nós escolhemos, mais nós vamos entrando em conexão com a nossa intimidade, com a nossa Shakti, né? a deusa interior, com essa energia, com esse poder interior que nos fortalece e passamos a olhar de frente para a nossa vida e não andar ao lado da nossa vida. Então nós passamos a realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos com mais rapidez. Nós adquirimos uma saúde mental, uma saúde emocional e espiritual saudável. E assim nós vamos eliminando os medos, as angústias, as incertezas e vamos nos libertando dessas amarras que nos aprisionam ou que têm nos aprisionado durante muitos anos, durante às vezes uma vida toda, especialmente no momento do agora. Gosto de frisar bem essa questão, que nós devemos estar sempre vivendo o momento do aqui e do agora. Não vivendo de passado e não vivendo do futuro, mas é o nosso presente, é o que você está fazendo hoje e agora, é que vai determinar se você teve um passado bom e vai determinar o seu futuro. Lá na frente você vai ver que aquilo que você plantou hoje é o que você vai estar colhendo. Assim como se você quiser saber por que você está colhendo os frutos hoje, porque certas coisas acontecem na sua vida, basta você olhar para trás e ver aquilo que você plantou lá atrás, que é o que você está colhendo hoje. Então, de qualquer forma, a mulher tem exercido um papel fundamental na história da humanidade, principalmente nessa modernidade toda que nós estamos vivendo. Então, nós percebemos que muitas vezes, embora a mulher vivencie todos esses papéis e os cumpra, né, de forma plausível, no entanto, ela não tem mantido o seu equilíbrio interior. E manter o equilíbrio interior é a peça-chave para a conquista do sucesso em tudo aquilo que você realize, que você sonhe e que você está buscando. Sem o equilíbrio interior, você não consegue subir além daquilo que você consegue visualizar. Ou seja, quando nós estamos criando uma visualização daquilo que nós estamos desejando, além do aqui e agora, nós precisamos estar fundamentados em alguns parâmetros, como por exemplo, se eu quero que daqui a um ano, eu, Adirã, eu já tenha conquistado algum sucesso, por exemplo, em alguns dos cursos que eu realizo, eu preciso me colocar lá adiante, porém eu preciso traçar algumas técnicas, traçar alguns parâmetros para que eu consiga chegar até lá. E eu devo visualizar isso antes. Como, por exemplo, nessa palestra falando sobre o poder da deusa interior, ela não surgiu assim da noite para o dia. Foi algo que eu fui nutrindo durante algumas semanas. E a cada dia eu ia pesquisando sobre o tema, pesquisando lá também sobre a mitologia, porque que a mulher ela gosta muito de se comparar as deusas mitológicas, qual é o fundamento entre as nossas personalidades com as personalidades daquelas chamadas deusas, né, da mitologia. E aí eu pude perceber que realmente há uma congruência.
há uma semelhança muito grande e que funciona. É um parâmetro geral, ele funciona para todas as mulheres. Existe até um teste muito interessante que é feito, que a mulher ela vai respondendo algumas perguntas e daí tem um número-chave de respostas, que é um número que vai ajudar você a determinar com qual delas você se parece, a nível das emoções, dos sentimentos, das realizações. Então, o que eu quero mostrar é que você, mulher, deve pesquisar sobre si mesma. Não deve deixar que os outros façam isso por você, já que para você manter o equilíbrio dos outros, é necessário estar em total equilíbrio. E assim, acontece no seu dia a dia, não importa em que área você atue. Porque mesmo que você não saia da sua casa para atuar lá fora como profissional, você está o tempo todo atuando como mãe, como esposa, como dona da casa, às vezes tendo que liderar os seus funcionários dentro da casa. E isso dá a você algumas dificuldades, entram para você algumas dificuldades nesse campo. Então, para você liderar, seja o que for, você primeiro tem que ser líder de si mesmo. Então, é como eu sempre digo, para que eu consiga pedir à pessoa que me auxilia nos afazeres de casa, que ela cumpra com o papel dela, eu tenho que saber fazer também. Como eu vou saber que o bolo que eu gosto de servir para minha família está no ponto certo se eu não sei fazer? Então, qualquer coisa, qualquer bolo que me derem, para mim vai estar bom. Agora, se eu sei preparar essa receita, se eu sei quanto e o que vai nessa receita e qual é o sabor que ele tem depois de estar pronto, eu vou saber se a pessoa está fazendo da forma que eu gostaria. Então, a receita que ela me passar, aquilo que ela fizer para mim, vai ser da forma dela. Então, eu vou gostar ou não gostar, mas baseado naquilo que ela está realizando. Então, conosco é a mesma coisa. É óbvio que na vida não existe uma receita, né, simples assim como uma fórmula de bolo. Mas se nós formos olhar, existe uma receita e uma técnica para tudo na nossa vida. O que eu aconselho as mulheres sempre a fazerem é entrar em contato consigo mesmas, para descobrirem essas fórmulas secretas, né, que não são tão secretas assim, porque está lá dentro de você à disposição para que você utilize, use, abuse delas da melhor forma que você desejar, tanto a seu benefício quanto a benefício do seu próximo. E uma delas é sempre o momento do seu relaxamento, o momento da sua meditação, o momento em que você para com tudo e volta para dentro de si mesmo. Esse momento não é necessário que você gaste aí 1 hora, meia hora, 40 minutos. É o tempo que você vai retirar para ficar com você mesmo. Pode ser 5 minutos, mas esse momento você esquece. Você entra para o seu quarto ou você fica na sua sala, mas você esquece de tudo que está lá fora e volta-se para dentro de si mesmo, fazendo algumas respirações, avaliando os seus sentimentos naquele momento, expirando, né, por exemplo, deixando ir embora aquilo que não está te servindo. Se você vai fazendo isso todos os dias, imagine no final do mês, se você tira 5 minutos diários, todos os dias, para refletir naquilo que não te serve mais, aquilo que já está em excesso, imagine quando chegar no final do mês. Cada dia você retira algo que não te serve. Quando chegar no final do mês, você vai perceber que muitas e muitas coisas que pesavam na sua vida, como sentimentos, ressentimentos, mágoas, decepções, já estão bem menos, né? Esses sentimentos já foram diminuindo e eles vão diminuindo gradativamente. E aí o que você vai fazendo? Você vai repondo todos esses sentimentos, aquilo que estava em excesso ou que estava estagnado, que já não te serve mais, você retira. Óbvio que vai entrar coisas novas, coisas saudáveis. É como limpar o armário da sua casa, né? Às vezes eu já vi muitas vezes, até eu mesma já acabei falando isso. Nossa, hoje eu não tenho nenhuma roupa para colocar. Isso é realmente algo muito estranho que acontece conosco, porque você abre o armário e está caindo roupa de dentro do armário e você olha para aquilo e você não vê nenhuma peça de roupa que seja legal para você colocar naquele dia. E aí, se nós formos parar para pensar, não é a falta da roupa, não é a falta do sapato, não é a falta das coisas externas, é algo interno. É algo que eu não consigo suprir, que não está sendo visível a nível mental, que me faz sentir essa falta.
No entanto, está cheio. Por isso que eu sempre digo, tudo que nós precisamos e tudo que nós queremos, tanto está do lado de fora quanto está do lado de dentro. Não há nada que já não tenha sido criado e que nós não possamos fazer um bom uso, utilizar isso na nossa vida. Então, para compreendermos esses processos, nós precisamos silenciar a mente por alguns instantes, no sentido de deixar as vozes externas ficarem caladas, aquietar os pensamentos e começar a ouvir a sua voz interior, a voz da sua personalidade interior, daquilo que você deseja ser realmente, e por conta de todas as coisas que você faz no seu dia a dia, por conta do tumulto que você vive, você não consegue vivenciar essa parte de si mesmo. Então vamos nos focar, vamos desenvolver mais atenção, vamos tomar mais consciência daquilo que nós somos, porque uma coisa é você estar ciente do que você é, outra coisa é você estar consciente daquilo que você é. Então, para que a nossa alegria flua, para que nós possamos contagiar as pessoas à nossa volta, nós precisamos estar vivenciando isso primeiro dentro de nós. Essa alegria, essa satisfação, esse estágio pleno de contentamento e de dar e poder também receber. Porque muitas vezes acabei presenciando momentos em que a mulher não consegue simplesmente dar um abraço e não consegue receber um abraço. Porque ela está tão atarefada, tão cheia de coisas que um simples abraço tomaria todo o tempo dela. Olha que absurdo. Enquanto que um abraço bem dado vai te revigorar. Ele vai trazer para você uma nova energia. Afinal de contas, quando nós abraçamos uma outra pessoa, nós tocamos os 2 chakras principais, principalmente o chakra cardíaco, esse centro energético potencializador do amor, de ação e reação do dar e do receber. Então eu quero que as mulheres principalmente pensem naquilo que elas estão sendo e naquilo que elas queiram ser e tomem posse de si mesmas e comecem a buscar aquilo que realmente faz sentido na sua vida.